O Príncipe. Uma obra-prima da estratégia política de Nicolau Maquiavel. Este tratado revolucionário explora os fundamentos do poder político e as estratégias necessárias para conquistar e manter o controle de um Estado. Tipos de principados. Todos os estados que exerceram poder sobre os homens foram ou repúblicas ou principados. Os principados dividem-se em hereditários, quando a estirpe do senhor os rege há muito tempo, ou novos. Principados hereditários. Governados pela mesma família há gerações, com tradições estabelecidas e súditos acostumados à dinastia reinante. Principados novos. Totalmente novos ou territórios acrescentados a estados existentes, conquistados por armas próprias ou alheias. A facilidade dos principados hereditários. Nos estados hereditários, há dificuldades muito menores para mantê-los do que nos novos. Basta conservar a ordem estabelecida pelos antepassados e contemporizar com os acontecimentos. O príncipe natural tem menores razões para vexar os súditos e, por consequência, se vícios extraordinários não o tornam odioso, é natural que seja benquisto pelos seus. A antiguidade do domínio fez esquecer as origens da inovação. Os desafios dos principados mistos. No Principado Novo estão as verdadeiras dificuldades. Os homens gostam de mudar de senhor, julgando melhorar, mas esta crença é ilusória, a experiência mostra que piorarão. Expectativa de mudança. Os súditos esperam melhorias com o novo príncipe. Realidade da conquista. O novo príncipe deve ofender para se estabelecer. Desilusão popular. O povo descobre que a situação piorou. Estratégias para territórios conquistados. Para manter territórios de língua e costumes diferentes, Maquiavel propõe estratégias específicas baseadas na experiência romana e nos erros franceses na Itália. 1. Residir no território. O príncipe deve estabelecer residência no novo domínio para detectar problemas rapidamente. 2. Estabelecer colônias. Enviar colonos para pontos estratégicos, prejudicando poucos mas controlando muitos. 3. Proteger os fracos. Apoiar os vizinhos menores e enfraquecer os mais poderosos. 4. Impedir estrangeiros. Não permitir que outros poderes externos ganhem influência na região. O exemplo de Alexandre e Dario. Alexandre Magno conquistou a Ásia rapidamente e os seus sucessores mantiveram o controle sem revoltas. Isto explica-se pela diferença entre dois tipos de governo. Modelo turco. Um único senhor com servidores que dependem totalmente dele, difícil de conquistar, mas fácil de manter após a conquista. Autoridade centralizada. Funcionários dependentes. Eliminação da dinastia garante controle. Modelo francês. Príncipe com barões independentes que têm estados próprios. Fácil de conquistar através de alianças, mas difícil de manter. Múltiplos centros de poder. Barões com súditos próprios. Revoltas constantes possíveis. Governar cidades livres. Quando se conquista um país acostumado a viver segundo as suas próprias leis e em liberdade, 3 maneiras há de proceder para conservá-lo. Destruí-lo. Eliminar completamente as estruturas existentes, o método mais seguro mas o mais cruel. Residir nele. O príncipe estabelece-se pessoalmente na cidade conquistada. Governo fantoche. Manter as leis locais mas estabelecer um governo de poucos que seja fiel ao conquistador. Nas repúblicas há mais vida, maior ódio e mais desejo de vingança. A lembrança da antiga liberdade nunca as deixa repousar. Principados conquistados por virtude. Os que por virtude própria se converteram em príncipes, como Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu, são os mais notáveis. Adquirem o principado com dificuldade, mas mantêm-no com facilidade. Não há nada mais difícil, perigoso e de resultado mais incerto do que começar a introduzir novas leis. O introdutor tem como inimigos todos aqueles a quem aproveitam as antigas. 1. Oportunidade. A fortuna oferece a ocasião propícia. 2. Virtude.
O valor pessoal aproveita a oportunidade. 3. Resistência. Enfrentar inimigos das mudanças. 4. Consolidação. Estabelecer o novo poder com firmeza. César Borgia, o exemplo perfeito. César Borgia conquistou o principado com a fortuna do pai, mas empregou todos os meios imagináveis para se firmar. Maquiavel apresenta-o como modelo para príncipes novos. Eliminar rivais. Exterminou descendentes dos senhores subjugados. Conquistar nobres. Atraiu fidalgos romanos para o seu lado. Influenciar igreja. Granjeou partidários entre os cardeais. Poder independente. Construiu força própria, sem depender de outros. Apenas a morte súbita do Papa Alexandre e a sua própria doença impediram o sucesso completo dos seus planos. O caminho do crime. Alguns chegaram ao principado através de crimes. Maquiavel analisa Agatocles de Siracusa e Oliverotto de Fermo como exemplos desta via para o poder. 1 de 1. Crueldades bem empregadas. Feitas de uma só vez por necessidade de segurança, depois transformadas em benefício dos súditos. 0 de 1. Crueldades mal empregadas. Que se multiplicam em vez de se extinguirem com o tempo. As injúrias devem fazer-se todas de uma só vez, para que, durando menos, ofendam menos, e os benefícios aos poucos, para durarem mais. O Principado Civil. Quando um cidadão se torna príncipe com a ajuda dos compatriotas, seja do povo ou dos grandes. Este principado requer astúcia afortunada mais do que virtude ou fortuna puras. Apoio dos grandes. Mais difícil de manter, os grandes julgam-se iguais ao príncipe e são difíceis de manejar. Apoio do povo. Mais fácil de conservar, o povo apenas deseja não ser oprimido e é mais fiel. Um príncipe deve sempre ter a amizade do seu povo. Sem ela, não encontrará salvação na hora da adversidade. Quem constrói sobre o povo, constrói sobre fundamentos sólidos quando sabe comandar com valor. Os principados eclesiásticos. Estes principados são únicos, difíceis de adquirir, mas fáceis de manter. São regidos por instituições religiosas antigas e sólidas que permitem aos príncipes manterem-se no poder independentemente de como procedam. 1. Poder divino. 2. Instituições religiosas. 3. Estados temporais. 4. Súditos obedientes. Alexandre VI mostrou quanto pode um papa fazer-se temer por meio da força e do dinheiro. Júlio II encontrou a igreja poderosa e ampliou ainda mais o seu domínio, conquistando Bolonha e expulsando os franceses da Itália. Os perigos das tropas mercenárias. Características perigosas. Desunidas, ambiciosas, sem disciplina, infiéis, corajosas diante dos amigos, covardes diante dos inimigos, e sem temor de Deus. Motivação limitada. Lutam apenas por um pequeno estipêndio, insuficiente para incutir a vontade de morrer por quem as paga. Comportamento contraditório. Querem ser soldados em tempos de paz, mas fogem ou se desligam quando a guerra começa. Maquiavel usa o exemplo da Itália de sua época para demonstrar como a dependência de mercenários levou à ruína. Carlos VIII conseguiu tomar a Itália com o giz, sem luta, devido à fragilidade dessas tropas quando confrontadas por um exército estrangeiro verdadeiramente motivado. Tropas auxiliares, o perigo da dependência. O dilema das tropas auxiliares. As tropas auxiliares são emprestadas por outro príncipe poderoso. Se forem derrotadas, quem as pediu também será derrotado. Se vitoriosas, terão o solicitante à sua mercê. Maquiavel cita o exemplo do Papa Júlio II, que só escapou do desastre por sorte quando uma terceira força, os suíços, mudou o rumo da batalha. Exemplos históricos. Florentinos levaram 10.000 franceses para tomar Pisa, enfrentando maiores perigos. Imperador de Constantinopla trouxe 10.000 turcos que se recusaram a partir. Este foi o princípio da escravidão da Grécia sob os infiéis. Nas tropas mercenárias o mais perigoso é a covardia, nas auxiliares o valor.
A superioridade das tropas próprias. 1. César Borgia, o exemplo perfeito. Começou com tropas auxiliares francesas, depois passou para mercenários, Orsines e Vitellis, e finalmente criou suas próprias tropas. Sua autoridade cresceu proporcionalmente. 2. Hierão de Siracusa. Compreendeu que a milícia mercenária era inútil e mandou matar todos os comandantes, fazendo guerra apenas com armas próprias. 3. A lição de Davi. Recusou as armas de Saul para enfrentar Golias, preferindo usar sua própria funda e faca, pois as armas alheias ou nos caem das mãos ou pesam sobre os ombros. A experiência ensina que somente príncipes e repúblicas com exércitos próprios alcançaram progressos extraordinários. Roma e Esparta viveram armadas e livres por muitos séculos, enquanto os cartagineses quase foram submetidos por seus próprios mercenários. Os deveres do príncipe na arte da guerra. Dedicação exclusiva. O príncipe não deve ter outro fito senão a arte da guerra, suas regras e disciplina. É a única arte esperada de quem manda. Conhecimento do terreno. Deve conhecer a natureza dos lugares através de caçadas e estudos, onde nascem as serras, como se abrem os vales, o curso dos rios. Estudo da história. Deve ler a história, meditar nas ações dos homens ilustres, escolher um modelo entre os heróis da antiguidade para imitar. Um príncipe armado não pode comparar-se com um desarmado. Quem está armado obedece com relutância a quem não está, e o desarmado não se encontra seguro entre servidores armados. Francisco Sforza, por possuir bons exércitos, de particular tornou-se duque de Milão. Seus filhos, por fugirem às fadigas das armas, de duques tornarão-se particulares. Em tempos de paz, o príncipe deve acumular conhecimentos que lhe sejam úteis no infortúnio. Das qualidades que geram louvor ou censura. A verdade efetiva. Maquiavel propõe seguir a realidade prática em vez das aparências idealizadas. Entre como se vive e como se deveria viver há uma diferença abismal. O dilema do príncipe. Quem pretende ser sempre bom num mundo de perversos caminha para a própria perdição. O príncipe deve aprender a não ser bom quando necessário. Qualidades contraditórias. Liberal ou mesquinho, cruel ou piedoso, temido ou amado, o príncipe enfrenta escolhas impossíveis entre virtudes que podem levar à ruína. Da prodigalidade e da parcimônia. O perigo da liberalidade. A liberalidade exercida sem que se tire fama dela prejudica o príncipe. Para manter a reputação de liberal, deve gastar constantemente, consumindo todas as suas posses. Isso o obrigará a sobrecarregar o povo com impostos, tornando-se odioso aos súditos e perdendo a estima de todos por ter ficado pobre. A sabedoria da parcimônia. Um príncipe sábio deve dar pouca importância ao epíteto de sovina. Com o tempo, será considerado dadivoso por deixar patente que as receitas lhe bastam. Parecerá liberal aos olhos de todos aqueles de quem nada tira, que são numerosíssimos, enquanto apenas poucos lhe imputarão a qualidade de miserável. César e os exemplos históricos. 1. César, o caminho ao poder. César usou a liberalidade para chegar ao império, mas se tivesse continuado após alcançá-lo, teria destruído aquele império. 2. Júlio II, a estratégia da economia. O Papa absteve-se da liberalidade após alimentar essa fama, porque desejava preparar-se para atacar o rei de França. Por meio de economia pôde fazer muitas guerras. 3. Fernando, o católico. O rei de Espanha, se gozasse da reputação de generoso, não teria realizado vitoriosamente tantas empresas militares. A liberalidade é um dos defeitos que fazem reinar, mas apenas quando usada estrategicamente no momento certo. Melhor ser temido ou amado. A questão fundamental que todo príncipe deve enfrentar, conquistar o amor ou impor o temor dos súditos. Melhor ser temido ou amado. Maquiavel aborda uma das questões mais controversas da liderança: é mais vantajoso para um príncipe ser amado ou temido pelos seus súditos? O amor, uma ligação frágil.
O amor dos súditos é nobre e desejável, mas é uma ligação mantida por um vínculo de obrigação que, dada a natureza volúvel e egoísta dos homens, é facilmente quebrado a qualquer oportunidade de vantagem pessoal. O príncipe que confia apenas no amor dos seus súditos está vulnerável, pois os homens são menos cautelosos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. O temor, uma base firme. O temor, por outro lado, é sustentado por um medo de punição que nunca abandona o súdito. É uma força mais constante e confiável, garantindo a obediência e a estabilidade do governo do príncipe. Contudo, Maquiavel adverte que o príncipe deve, acima de tudo, evitar o ódio. Pode ser temido sem ser odiado, bastando para isso abster-se de usurpar os bens e as mulheres dos seus súditos. Em última análise, se não é possível ser ambos, é muito mais seguro ser temido do que amado, desde que o temor não se transforme em ódio, o que seria catastrófico para o príncipe. Da crueldade e da clemência. A natureza humana. Os homens são geralmente ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos e ávidos de lucro. Nos tempos de bonança oferecem tudo, mas quando a tormenta se aproxima, revoltam-se. O amor é frágil. O amor mantém-se por vínculo de dever, mas os homens rompem este vínculo sempre que lhes resulte proveito. Já o temor é mantido por medo ao castigo, que jamais abandona os indivíduos. A fórmula ideal. O príncipe deve fazer-se temer de modo que, se não conquista o amor, evite o ódio. Ser temido e não odiado podem muito bem associar-se. César Borgia, o exemplo da crueldade necessária. César Borgia era reputado cruel, mas a sua crueldade pôs a Romanha nos eixos, deu-lhe unidade, trouxe-lhe a paz e a fé. Com pouquíssimos exemplos de severidade foi mais indulgente do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam pulular as desordens, causas de mortes e rapinas. As execuções ordenadas pelo príncipe ofendem apenas um particular, enquanto as desordens costumam ofender uma sociedade inteira. A regra de ouro. Abstenha-se de deitar mão aos haveres e às mulheres dos súditos. Os homens mais facilmente esquecem a morte do pai do que a perda dos haveres. A natureza dupla do príncipe. O leão representa a força e a coragem necessárias para amedrontar os lobos e defender o estado dos inimigos externos e internos. A raposa simboliza a astúcia e a inteligência para conhecer as armadilhas e navegar pelas complexidades da política. Um príncipe sábio não pode manter-se fiel às suas promessas quando o cumprimento delas lhe traz prejuízo. Este preceito não seria bom se os homens fossem todos bons, mas como são maus, nada impede que também faltemos à nossa palavra. A arte da dissimulação. Não é necessário a um príncipe ter todas as qualidades mencionadas, mas é indispensável que pareça tê-las. 1. Parecer virtuoso. Deve parecer clemente, leal, humano, religioso e íntegro, contanto que saiba tornar-se o inverso quando necessário. 2. Adaptar-se às circunstâncias. Ter um espírito pronto a adaptar-se às variações das circunstâncias, mantendo-se no caminho do bem quando possível. 3. Controlar a imagem. Pronunciar palavras repassadas das 5 qualidades: clemência, lealdade, brandura, retidão e religiosidade. Como evitar o desprezo e o ódio. Causas do ódio. Ser rapace e usurpar bens dos súditos. Tocar na honra das mulheres. Mostrar-se inconstante e irresoluto. Causas do desprezo. Ser julgado leviano e pusilânime. Demonstrar falta de grandeza e vigor. Tomar decisões revogáveis. O príncipe deve proceder de forma que as suas ações se revistam de grandeza, coragem, austeridade e vigor. Deve incutir no ânimo do povo uma opinião tal que ninguém tenha o pensamento de o enganar. Das fortalezas e outros meios de defesa. Armar os súditos. Jamais um príncipe novo desarmou os súditos. Ao contrário, quando os encontrou desarmados, sempre os armou, tornando-os fiéis. Evitar divisões. As discórdias não trazem utilidade. Contribuem para que as cidades se percam ao aproximar-se do inimigo,
pois o partido mais fraco aderirá às forças externas. A melhor fortaleza. A melhor fortaleza consiste em evitar o ódio dos súditos. Contra esse, as fortalezas de nada valerão, pois a um povo amotinado nunca faltam pessoas que o auxiliem. Como ser estimado, grandes empresas. Nada faz estimar tanto um príncipe quanto as grandes empresas e as ações raras e esplêndidas. Fernando de Aragão chegou de soberano sem importância a primeiro rei da cristandade através de feitos magníficos. 1. Granada. Assaltou Granada, mantendo ocupados os fidalgos de Castela e criando bases da sua milícia. 2. Expulsão dos marranos. Com a capa de religiosidade, expulsou os marranos do reino, despojando-os dos seus bens. 3. Conquistas externas. Acometeu a África, invadiu a Itália e atacou a França, mantendo os súditos suspensos e admirados. Exortação final, a redenção da Itália. Virtu contra o furore. Maquiavel conclui com um apelo apaixonado pela libertação da Itália dos bárbaros. A Itália espera quem venha curar-lhe as feridas e pôr fim à pilhagem e às expoliações. Momento propício. Nunca houve época tão favorável para a vinda de um novo príncipe. A Itália está mais oprimida que os persas, mais desunida que os atenienses. O Redentor esperado. Com quanto amor, sede de vingança e fé obstinada seria acolhido aquele que libertasse as províncias do domínio bárbaro. A virtude italiana. O antigo valor ainda não se extinguiu nos corações italianos. A virtude empunhará as armas contra a fúria, e a luta será breve. A virtude empunhará as armas contra a fúria, e a luta será breve, porque o antigo valor ainda não se extinguiu nos corações italianos. Petrarca,